Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar no Evangelho deste quarto domingo do Tempo Comum. Evangelho que é o Evangelho da Magna Carta, a Magna Carta de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma carta universal, uma carta, digamos, que nos dá uma espécie de estatuto de verdadeiros seres humanos, de verdadeiros cristãos, de verdadeiros homens de boa vontade, porque são as bem-aventuranças, ou seja, é uma carta que é universal, não é simplesmente, não são os mandamentos, mas abrange mais do que os mandamentos, porque dá um estado de espírito de todo aquele homem que quer fazer a vontade de Deus e quer, sobretudo, também ser fiel àquilo que lhe pede o seu coração, enquanto o coração com reta intenção, com boa intenção, com desejo de fazer o bem, com desejo de sofrer pelo bem. Ora, é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Aliás, todas as leituras de hoje, a primeira do profeta Sofonias, até nos vai dar assim um pequeno mote para podermos depois dar continuidade à nossa meditação, porque vai dizer: procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, e obedecereis aos seus mandamentos. Que obedeceis, aliás, aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. E depois o próprio Salmo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Enfim, todas as leituras de hoje nos fazem, nos indicam, nos apontam para estas bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças, aqui no caso indicadas por São Mateus. As bem-aventuranças, como sabemos, foram proclamadas por Nosso Senhor num belíssimo anfiteatro, não construído pelas mãos dos homens, mas construído pelas mãos de Deus, porque foi o Monte das Bem-aventuranças, que tinha como teto as estrelas do céu, ou um sol lindíssimo, um sol radiante, tinha como palco a montanha das bem-aventuranças e como, plateia, o próprio mar da Galileia. Ou seja, diante de Nosso Senhor, que falava certamente de cima para baixo, para aquelas multidões todas, ele tinha aquele mar e aquelas terras, aquela vastidão ali do mar da Galileia, próximo de Cafarnaum, próximo de uma série de cidades importantes, pescatórias, e ao mesmo tempo tinha essa abertura para o mundo. E por isso é que as bem-aventuranças são essa magna carta, ou seja, uma carta universal, para todos aqueles que têm boa vontade. E então, nós podíamos aqui fazer um périplo sobre cada uma das bem-aventuranças, não é? Porque bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todos estes temas são importantíssimos, caríssimos irmãos. E até seria importantíssimo também aprofundar cada um deles. Mas uma vez que não temos tempo para tal, eu queria pegar aqui num dos temas, numa das bem-aventuranças, porventura a última bem-aventurança, em que Nosso Senhor diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E depois vai dar uma continuidade a isso, que é propriamente justiça. Bom, justiça realmente é um princípio máximo, é um valor universal, é um valor de retidão que existe dentro de nós e que deve ser posto em prática. Mas ele vai dizer depois: bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então eu acho que aqui é o ponto onde podemos hoje debruçar, onde nos podemos debruçar para meditar sobre esta bem-aventurança de ser perseguido por amor da justiça. Para entendermos bem esta perseguição por amor da justiça, nós temos de perceber o seguinte. Primeira coisa, nós temos de perceber que nós, seres humanos, nós homens, temos um instinto que é mais ou menos análogo ao instinto que também têm os animais, mas nós somos, pelo menos continuamos ainda a ser, seres inteligentes. De maneira que o nosso instinto não é gregário, como os animais têm um instinto de conservação, como nós também temos. Ou seja, ninguém vai pôr a mão do fogo e deixar a mão a queimar no fogo, não é? Temos o instinto de nos conservarmos, a nossa integridade, mas ao mesmo tempo os animais têm um instinto de agregação, viverem, em aglomerado, o semelhante se alegra com o seu semelhante, e nós temos o instinto de sociabilidade. O instinto de sociabilidade faz com que nós queiramos agradar ao nosso próximo. Queremos criar uma empatia com o nosso próximo. Queremos que o nosso próximo realmente nos elogie, nos apoie naquilo que nós fazemos, naquilo que nós dizemos. Isto é de tal forma
caríssimos irmãos, que isso é uma coisa certa. Entre estes dois instintos de conservação e o de sociabilidade, nós podíamos pensar assim, não, conservação é o máximo, né? Ninguém vai morrer por uma patifaria qualquer, não? É uma estupidez. Obviamente, a pessoa larga tudo para poder sobreviver. Não é assim, não. Não é assim. E eu vou dar vários exemplos para mostrar que isto não é assim. A semana passada vi uma imagem, um vídeo que me mostraram, de um indivíduo numa jaula de leões. Estava lá um leão furioso, a urrar ali. E o indivíduo estava a ser filmado pelos amigos. Colocou o dedo dentro da jaula. Olha aqui! E o leão, e ele tirava o dedo, e metia o dedo e tirava o dedo. Porque os amigos estavam a filmar. Sobretudo as amigas filmavam. Em determinado momento. Porque é óbvio que isso viria a acontecer. Quer dizer, seria uma grande sorte, digamos assim, que não acontecesse. Ele estava com o dedo lá dentro e o leão agarrou-lhe o dedo e ele gritava e a cena acabou. Certamente perdeu aquele dedinho. Porquê? Porque, vejam só, ele passa por cima do instinto de conservação. Porque uma pessoa sozinha nunca meteria um dedo dentro de uma jaula. O que é que ia meter o dedo dentro da jaula onde o leão podia abocanhar o dedo? Ninguém faria uma estupidez dessas. Não é? É uma estupidez completa. Entretanto, o indivíduo, com outros a olhar para ele, a dizerem, fulano, a ver se tens coragem, vá lá, faz. O sujeito é capaz de fazer uma estupidez como essa. Perdeu o dedo. Se não perdeu o braço até, não sei. Outros exemplos. A semana passada vinha uma notícia a dizer uma jovem de 12 anos, uma menina de 12 anos, morreu asfixiada num jogo no TikTok. Ou seja, a jovem estava no jogo com quem? Com os colegas da escola. 12 anos. E o jogo então deve ser um jogo super interessante. Então, o jogo é ela asfixiar-se a si mesma. Sabe o que é uma criança asfixiar-se? Não sei se ela metia as mãos no pescoço ou se ficava pendurada e a pessoa tem de ir aquilo até um caso limite e quando está quase a morrer, ela sai. Quem é que vai fazer uma coisa dessas sozinho? Ninguém consegue. A pessoa, por instinto, lá está, de conservação, a pessoa foge. Ela vai querer conservar a sua vida. Mas como os amiguinhos dela, da turma, estavam a ver e tornou-se um jogo, não é? Corriqueiro das redes sociais, ela fez o jogo, quis levar aquilo até às últimas consequências, porque os amiguinhos estavam a ver, e morreu. Não aguentou. Morreu asfixiada. O jogo chamado, não sei o quê, blackout. Não sei. Ou seja, vejam como o instinto de sociabilidade, com o instinto de sociabilidade, a pessoa faz loucuras. Uma pessoa que tenha, por exemplo, medo de ir para a guerra, medo de morrer com um tiro no peito, ele, entretanto, se os amigos disserem tu és um covarde, tu não tens coragem, ele, para não ouvir essas coisas dos amigos, ele é capaz de ir para a guerra e enfrentar os tiros. Porquê? É o instinto de sociabilidade. Ora, nós, caríssimos irmãos, temos este instinto de sociabilidade. E com este instinto de sociabilidade surge um grande problema. É que, às vezes, pelo instinto de sociabilidade, nós somos obrigados, apesar do instinto de sociabilidade, a defender princípios mais altos. Os princípios da nossa fé. E se hoje vejam que, por exemplo, agora, pegando aqui um outro aspecto, antigamente, ou melhor, devia ser normal que uma pessoa fosse elogiada por praticar o bem. Devia ser normal que uma pessoa fosse elogiada por praticar os mandamentos, por honrar pai e mãe, por amar a Deus sobre todas as coisas, por pôr, digamos, em prática o seu credo religioso, não é? Por não roubar, por não mentir. Essa pessoa devia ser elogiada. Quer dizer, isso seria a coisa mais normal do mundo. Então, a pessoa que praticasse isso devia ser protegida pelo Estado, devia ser protegida por grupos sociais. Olha, este homem é super honesto, este homem é de facto um homem de retidão, vamos apoiá-lo, vamos dar-lhe todo... Isso devia ser a coisa mais normal do mundo. Mas vejam só que no mundo de hoje não é isto mais que acontece. Quer dizer, a pessoa no mundo de hoje que procure ser reta, a pessoa no mundo de hoje que procure ser, por exemplo, ter pudor, ser casta, ser honesta, ser temente de Deus, praticar o terceiro mandamento de ir ao domingo, a pessoa hoje é vilipendiada, é gozada, riem-se dela, desprezam-na. E com isso, caríssimos irmãos, há muitas pessoas, muita gente,
muitos católicos que acabam por deixar de fazer o bem que deviam fazer por medo do riso e do desprezo alheio. E isto chama-se o quê? Chama-se respeito humano. Então o que é o respeito humano? O respeito humano que tem muito a ver com perseguição por amor da justiça. O respeito humano é quando uma pessoa coloca a opinião dos outros acima da vontade de Deus. Por exemplo, uma pessoa sabe que tem de ir à missa ao domingo. E ela, entretanto, se está num ambiente no trabalho onde toda a gente fala mal da missa, toda a gente fala mal da religião, ela, por respeito humano, nunca vai dizer que vai à missa e talvez até deixe de ir à missa, porque se alguém ali souber que ela mete os pés lá na igreja, ela está perdida. Vão-lhe fazer a vida negra. E, por exemplo, uma jovem que queira ser pura, que queira ser casta, se essa jovem aparece no ambiente cultural de hoje, no ambiente totalmente lascivo e perdido de hoje, e apresenta-se assim, ela vai ser logo usada. Que é esta antiquada? Que é esta rapariga completamente maluca? É completamente obcecada por coisas que já desapareceram da face da terra. Então vão gozá-la, vão triturar a consciência dela. E nós vemos, com a oração também, se alguém for dizer que reza a Deus, que tem fé, o quê? Tu és um antiquado, és um obscurantista, és um cavernícola. Quer dizer, hoje em dia, caríssimos irmãos, ser católico significa, uma vez que o mainstream, que todo o ambiente cultural, todo o fundo da sociedade é contrário, é diferente de antigamente. Hoje em dia a sociedade é contrária aos mandamentos. Então a pessoa que quer ser fiel a Deus vai ser perseguida, vai ser atacada. E nós temos então que ter com isto, caríssimos irmãos, muito, muito cuidado. Porque é como uma árvore agora, uma árvore assim na época do outono. Né? Nós temos a árvore, temos as folhas podem ir embora. Temos os galhos, os mais pequeninos até podem ir embora também com aquelas tempestades fortes. As raízes da árvore têm de permanecer. Se as raízes da árvore não permanecerem, a árvore vai embora também. Ora, caríssimos irmãos, nós, se somos católicos, nós temos de estar dispostos a enfrentar esta opressão, estes ataques da sociedade de hoje, sob pena de arrancarmos de nós mesmos as nossas raízes e deixarmos de ser aquilo que somos. Ou seja, darmos mais opinião à opinião pública, àquilo que passa na televisão, àquilo que passa nas redes sociais, tudo aquilo que todos conversam, e perdermos assim os nossos princípios católicos, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não roubar, de não mentir, de não dizer palavrões, de não praticar atos desonestos. Ora, caríssimos irmãos, este é o drama de quem procura ser reto, procura ser fiel a Deus e por amor a essa justiça que é a lei de Deus, é perseguida. É perseguida, é insultada e muitas vezes, mentindo, dizem todo o mal contra ela. Então, caríssimos irmãos, nós temos neste Evangelho um convite à luta. Luta porquê? Porque nós, como disse, pelo instinto de sociabilidade, somos sociais. Nós queremos fazer aquilo que os outros gostam. Queremos acompanhar os outros. Todos dizem o mesmo. Todos fazem o mesmo. Mas o grande problema aqui é que a opinião pública de hoje faz tudo o mesmo que é contrário à lei de Deus. E se nós formos atrás dessa opinião pública, por respeito humano, nós iremos cometer graves pecados. E há hoje, caríssimos irmãos, muitos católicos que não fazem o bem que deveriam fazer, não têm práticas que deveriam ter por respeito humano, não é? Porque o que é que os outros vão pensar de mim? O que é que os outros vão dizer de mim? E há outros também que fazem coisas más, são incitados ao pecado pelos colegas, pelos amigos, pelos familiares, não é? E começam a entrar numa via de pecado por respeito humano. Então, caríssimos irmãos, Santo Agostinho já dizia, 2 formas tem o mundo de perseguir os bons. Ou comprá-los, não é? Elogiando, procurando dar-lhes a volta e ver se eles vão com boa vontade
Se não for com boa vontade, aterrorizando-os. Perseguem-nos. E hoje, para ser realmente um católico, uma mulher católica, uma mãe católica, dando uma fiel, uma idónea, uma verdadeira educação para os filhos, vai ser perseguida. Uma jovem que procura ser pura, vai ser perseguida. Um jovem que procura ser casto, vai ser perseguido. Quer dizer, qualquer pessoa hoje que procure ostensivamente praticar o bem, praticar os mandamentos, sobretudo naqueles pontos que são mais, digamos, que são o cerne do cristianismo, tenha certeza que vai ser perseguido. Então nós vimos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a vencer este respeito humano. É verdade que isto não vai sair de nós temos este instinto cá dentro, mas nós temos de ter força pela graça para vencer o respeito humano e assim ultrapassarmos com a alma levantada, a alma altaneira, com ufania, as dificuldades e soubermos enfrentar. Se aqueles querem dizer mal de mim, eu vou me levantar e vou dizer porquê que eu sou assim, porquê que eu sou católico, porquê que eu faço isto, porquê que eu pratico aquilo. Porque se eu baixar a cabeça, podem ter certeza que eles vêm sobre mim, sobre nós e vão-nos arrasar e depois nós não teremos forças. Então, caríssimos irmãos, passamos a Nossa Senhora esta graça de vencer o respeito humano, de sermos autenticamente fiéis aos nossos princípios, sob a pena de deixarmos de ser aquilo que Deus quer para cada um de nós. Que Nossa Senhora vos ajude, vos dê toda a força, toda a graça e que, com a oração, que é fundamental para isso, ela vos ajude a atravessar todas essas dificuldades e praticar autenticamente, na sua integridade, estas bem-aventuranças. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.